A paz do Senhor, querido professor, querido aluno, você também que nos assiste, que ainda não é um aluno frequente da EBD, nós estamos hoje em mais um episódio do EBD em Síntese Podcast, este programa que é um desenvolvimento do DENEC, o Departamento de Ensino e Educação Cristã da IEADERN, né? Igreja Assembleia de Deus, no estado do Rio Grande do Norte. Estamos aqui hoje para discutir sobre a lição de número 11, né? Uma lição que tem por título A doutrina deve fazer parte do culto. E ela tem como objetivo apresentar e explicar, né, que o culto ele tem uma organização em si, né? Há uma forma correta, com base na Bíblia Sagrada, para realizá-lo. E para discutir a respeito dessa lição hoje, estou aqui com meus amigos, o irmão Matheus Lins e o irmão Ayrton Senna. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Cleanto, a paz do Senhor, professor Matheus Lins. É uma imensa honra estar aqui com vocês em mais uma aula do EBD em Síntese Podcast, aula de número 11, né, já caminhando para o final do nosso trimestre. E vamos juntos aprender que a doutrina, né, ela deve, com certeza, fazer parte do nosso culto. Amém, irmão Cleanto, amém, irmão Ayrton. Para mim é motivo de alegria dividir mais uma vez essa bancada, onde iremos comentar, né, tentar ajudar o professor de alguma forma sobre a lição, né, que tem por título, o irmão Cleanto já adiantou, a doutrina deve fazer parte do culto. Com certeza uma lição de grandes ensinamentos e que nós, professores, temos uma grande responsabilidade. Primeiro porque trata-se de doutrina e segundo, porque é a doutrina dentro do culto. Amém. E para começar, vamos ler o texto bíblico base dessa lição, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, dos versículos 26 ao 33. E eu queria pedir para que o nosso irmão Ayrton fizesse essa leitura. Amém, irmão Cleanto. Nosso texto bíblico, como falado pelo Senhor, está na primeira epístola, né, de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 26 ao 33, que diz a palavra do Senhor. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois ou, quando muito, três, e por sua vez e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem dois ou três profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém. Glória a Deus. Então, iniciando a lição pelo tópico primeiro, que tem por título A Ordem do Culto. E, inicialmente aqui, querido professor, nós precisamos definir a palavra liturgia, né? Quando se fala em ordem do culto, é a primeira palavra que vem à mente, né? E esse termo liturgia, né, é interessante porque ele não surgiu no meio cristão. Ele é um termo que surgiu lá na Grécia Antiga, né? E ele significa ação a favor do povo, né? Quando esses gregos eles realizavam uma obra, né, uma benfeitoria ao povo, como uma estrada, uma ponte ou ainda uma edificação, eles diziam que foi feita ali uma liturgia, né? Então, a liturgia, de fato, era esse bem em favor dos outros. E aí, com o passar do tempo, o serviço religioso, né, adotou esse termo, por se tratar, de fato, de um serviço a favor do povo, afinal, a religião é isso, né? E na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, a palavra liturgia, ela é designada aos serviços dos levitas no templo. E aí os cristãos, né, com o passar do tempo, eles passaram a adotar esse termo para os seus serviços. Então, como é que podemos definir assim num contexto de igreja, né? Como é que podemos definir liturgia? O conjunto de práticas cultuais em qualquer manifestação religiosa. E essas práticas, elas são diferentes para cada religião, né? Mas hoje aqui o nosso objetivo é apresentar a liturgia do culto evangélico de acordo com a nossa fonte da verdadeira doutrina, que a gente aprendeu já na lição 1, que é a nossa Bíblia Sagrada. E aí, querido professor, eu acho interessante, você pode iniciar mencionando como era o culto na igreja primitiva, né? Nosso exemplo ali de culto. E a liturgia, ela, naquela época, ela seguia os padrões da sinagoga. E como é que se dava, né, esse padrão? Como é que funcionava? E eles iniciavam com um credo, né, recitando o credo, que também é chamado de Shema,
né, que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 ao 9, que eu vou ler aqui para os irmãos, que diz: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. E andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Pois é, esse era o início do culto na igreja primitiva, né? Eles recitavam esse credo, né? Esse Shema, que está lá em Deuteronômio, capítulo 4, capítulo 6, versículos 4 ao 9. E aí, após recitar esse credo, eles começavam um conjunto de orações, faziam a leitura e comentavam ali uma passagem da Torá, né? Que é o conjunto de livros do Pentateuco e dos profetas. E também eles cantavam hinos, né, salmos, de modo que o culto na igreja primitiva era muito simples, sendo constituído ali de hinos, leitura bíblica, pregação e a prática também da Santa Ceia, né? Só que aí na Idade Média, né, o culto ele se tornou algo mais faustoso, né? Algo perdendo ali essa simplicidade da igreja primitiva. O ritual ele foi tomando ali proporções, né? O lugar de ensino, a missa, ela passou a ser em latim, foi introduzida ali crenças e práticas estranhas à igreja, como a missa pelos mortos, né? O culto à Virgem Maria, entre outras coisas. E aí com a Reforma Protestante, né, o culto ele passou por uma reformulação total. E aí a palavra de Deus, ela volta a ocupar esse lugar, né? Esse lugar de importância, o lugar mais destacado do culto. E isso foi resultado aí de uma das cinco solas, né? Que é a sola escritura, né? E a doutrina da ceia também foi reformulada, porque antes ela era vista como sacrifício, mas agora o memorial do sacrifício, né? E aí assim que a gente trata hoje em dia nos nossos cultos, né? A Santa Ceia ela é um memorial do sacrifício de Cristo por amor de nossas vidas. E a liturgia, então, ela estabelece a ordem do culto a Deus, e por isso o autor da lição coloca esse título no primeiro tópico, né? A ordem do culto. E isso é de suma importância para que o culto prestado ele possua assim uma forma lógica e ordenada de acontecer. Só que é preciso ter um cuidado para não se engessar o culto ao ponto de automatizar tanto que ele se torne apenas uma mera prática religiosa, né? Por outro lado, a gente também não pode ter aquela liberdade em que tenta se justificar, como algumas igrejas, que o Espírito Santo conduzirá todo o culto e por isso você não tem uma ordem no culto. Ele pode acontecer de qualquer forma e tudo é o Espírito Santo, né? Nós temos igrejas aí, eu vi esses dias no Instagram, por exemplo, que uma moça, ela estava gravando o vídeo dizendo, no mesmo lugar em que eu assisto o culto, eu faço uma tatuagem. E ela filma ao lado, tem uma pessoa fazendo a tatuagem no momento do culto. Então, está banalizada essa questão da liturgia em muitas igrejas por aí afora. Mas você, professor, tem a missão neste domingo de deixar claro qual é a liturgia baseada na Escritura Sagrada, qual é a liturgia que deve ser praticada e que é praticada nos nossos cultos. Amém? Amém, irmão Cleanto. E eu acho que é muito importante o professor trazer à mentalidade do aluno a compreensão de que nós estamos falando de culto. E culto tem a ver com adoração. Não há como você ter um culto sem adoração. Aliás, até há, né? Dizem que existem vários tipos de culto por aí. Mas será que o culto realmente é em verdadeira adoração ao Deus do céu? O culto ele foi feito para adoração e com um propósito específico, que é darmos glória a Deus. E o sentido até da própria palavra glória tem a ver com majestade e com o peso dessa glória. Então, essa glória tem um peso profundo. Então, não há como se ter um culto em que você dá glória e adora a Deus e ele ser um culto de doutrina leve, sabe? Um culto light. Aquele culto que é para agradar os ouvidos ou para agradar o homem. Muito tem se feito nas igrejas e tem se feito das igrejas verdadeiros clubes em que as pessoas vão lá para ouvir um evangelho palatável, aquele evangelho que não dá comichão nos ouvidos, né, como está escrito lá em Timóteo, e simplesmente virou um clube social, em que as pessoas gostam da música, gostam da conversa, gostam do social que é feito ali, mas a sua adoração, ela está limitada, infelizmente, ao teto da igreja.
É interessante que Jesus ele foi questionado a respeito da sua própria doutrina. Se formos lá para o capítulo 7 de João, a gente vai ver um importante diálogo que Jesus tem com alguns que vieram lhe questionar. João, capítulo 7, a partir do versículo 12, diz o seguinte: E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não. Antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilharam-se, dizendo: Como sabe estas letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então veja que há essa relação umbilical entre doutrina e glória, inclusive na doutrina do próprio Senhor Jesus. Ele fala: quem quiser provar minha doutrina e provar de onde vem a minha doutrina, prove pela própria doutrina. Ele diz: ó, se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. E isso me lembra muito a questão de que nós devemos analisar também qual doutrina tem sido apresentada nos cultos. É interessante quando você vai ler lá em Atos, capítulo 17, versículos 11 a 12, você vê o povo de Bereia. Uma igreja que tinha um espírito, segundo o versículo 11, a partir do versículo 11, diz o seguinte: o povo de Bereia tinha um espírito mais aberto que o de Tessalônica, ouvindo de boa mente a mensagem e examinando dia após dia as escrituras, para ver se o que Paulo e Silas diziam era exato. O resultado foi que muitos creram, incluindo várias senhoras gregas, muito respeitadas e também não poucos homens. Então você veja que a doutrina, ela tem muito a ver, como já dissemos, com a adoração, que tem a ver com dar a glória devida a Deus, e inclusive nós somos feitos para isso, mas que essa doutrina, ela precisa ser, como o povo de Bereia mesmo tinha esse costume, precisa ser analisada. Qual a doutrina que estamos ouvindo? Qual a doutrina que está descendo ao nosso coração? Será que é a doutrina palatável? Eu estou numa igreja que é correta? Bom, aqui na Assembleia de Deus se prega a doutrina da Bíblia, a doutrina bíblica, a mesma doutrina que Jesus Cristo havia ensinado. E, meus irmãos, a verdade também é que a igreja atual ela está fragilizada. As pessoas querem sentir a doutrina e querem ter uma doutrina pelo sentimento. Mas lá em Jeremias diz que enganoso e perverso é o coração. Eu não posso ter uma doutrina baseada no meu sentimento. Eu não posso ponderar o que eu obedeço ou não da doutrina bíblica. Só há o certo e o errado. Não existe meias verdades. Então, não é a doutrina que eu sinto que é a melhor para mim. Porque doutrina não se discute, doutrina não se pondera. No direito, né, e aqui trazendo um pouco para o meu ofício, a gente fala muito sobre a ponderação de princípios, que é quando determinado princípio aparentemente choca-se com outro, ou a dignidade da pessoa humana choca-se com o direito à liberdade de expressão. Há princípios, mas na doutrina não há ponderação, porque toda doutrina é 100% certo, desde que seja a doutrina bíblica. Amém? Amém, irmão Mateus. Inclusive, a respeito do que o senhor falou sobre a adoração, né, esse é o principal foco das pessoas que vão ao culto, né, é prestar o seu culto, é prestar adoração ao Senhor. E quando a gente fala, né, a respeito da adoração, como o senhor bem pontuou, é preciso haver nas pessoas esse sentimento de ordem, de decência, né? O próprio apóstolo Paulo, ele instruiu os irmãos aos Coríntios, onde a gente fez a leitura, justamente para isso, para dizer, olha, existe a necessidade de estarmos na igreja como um vínculo social, um ajuntamento para adorar o Senhor,
mas é preciso entender que dentro daquele culto, dentro daquela igreja, naquele momento que a gente se reúne para adorar o Senhor, que é o principal motivo, é necessário haver ordem e decência. E é isso, infelizmente, que a gente não vê hoje em algumas igrejas, né? Graças a Deus que a nossa igreja ela se mantém no padrão, né, da Bíblia, no padrão da Assembleia de Deus, e essa doutrina, né, esses costumes de ordem, de decência, ele é passado. Tanto é que na nossa igreja hoje, por exemplo, se alguém, né, tomar uma ação de falar mais alto, tomar uma ação de querer gritar, por exemplo, no culto, todo mundo, né, vai ter aquela reação de olhar, de analisar, de querer entender o que está acontecendo, porque isso não é comum. E no versículo 40, né, que é o último versículo do capítulo 14, que eu fiz a leitura do texto bíblico, o apóstolo Paulo, né, após instruir os irmãos, lá no finalzinho, ele fala o seguinte: mas faça-se tudo decentemente e com ordem, né? Ou seja, a recomendação é essa, é tudo com ordem e decência. Infelizmente hoje, né, como o senhor também pontuou, a respeito de muitas igrejas que perderam isso, né, perderam a ordem, perderam a decência, não se tem mais um padrão, né, litúrgico ao culto. É, o que é oração já não tem oração, o que é leitura da palavra já não é mais importante ler a palavra. Muitas vezes, muitas igrejas, né, se prendem para não ter um louvor, enfim. Então, tudo isso vai perdendo a essência, né, vai perdendo aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais, dos nossos avós, dos pastores mais antigos, e isso vai se perdendo com o tempo e com as pessoas não dando a devida importância. Então, eu queria, né, mencionar isso ao caro professor, para que também priorize isso, né, que possa frisar essa questão da ordem e da essência dentro dos nossos cultos. Amém, professor Lins, professor Ayrton. Nós entramos então agora no tópico 2, né, que vai falar sobre a diversidade do culto. E esse tópico, ele inicia falando sobre a definição do culto, né? E, professor, eu acho que esse é o momento que você deve falar com seus alunos e deixar clara a definição de culto, porque existe um erro comum, né? Pelo menos eu já ouvi algumas vezes, das pessoas dizerem que vão assistir ao culto, né? Só que o culto, ele não é para ser assistido, mas prestado. Então é muito importante que você evidencie isso, porque como o Mateuzinho já falou, cultuar é adorar, né? O culto ele é um ato de adoração a Deus. Nós estamos ali para entregar o nosso louvor, para entregar a nossa oração, para reverenciar, para nos humilhar, para sermos exortados, para aprendermos mais da palavra do Senhor. Então não é algo que se assiste de forma passiva, mas de forma ativa, porque você está prestando ali a sua adoração a Deus. E aí Paulo, em Romanos 12:1, ele vai dizer que devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E aqui eu acho interessante que, da mesma forma que o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos perdoou dos nossos pecados e nos recebeu de volta à graça através de Cristo, Paulo ele nos exorta a fazer ao Senhor uma consagração completa do nosso corpo em sacrifício vivo. E veja que é sacrifício vivo. Quando Paulo coloca essa expressão, ele quer contrastar com o sacrifício do Antigo Testamento, né, que envolvia ali a morte de animais. E nós só morremos para o pecado, mas estamos vivos para viver completamente para aquele que morreu por nós e ressuscitou, né? Então, um corpo consagrado, né, uma mente renovada, é a resposta esperada quando compreendemos a redenção que foi providenciada por Deus para nossas vidas. E aí, já para finalizar a minha contribuição nesse tópico, eu acho interessante a expressão culto racional que Paulo utiliza, né? E aí, a definição de culto racional, né, se analisarmos aí pela etimologia da palavra, razão, né, é um culto que é condizente com a criatura racional. E aí, estudando um pouco sobre essa expressão, né, o comentário bíblico Bacon, ele vai citar o filósofo Epiteto, quando ele se declara, né, se eu fosse um roxinol, eu faria o que é próprio de um roxinol, mas se eu sou verdadeiramente uma criatura racional, eu devo louvar a Deus. E aí, nesse sentido, nós entendemos que apresentar, né, se apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, é a única resposta lógica, ou ainda, podemos dizer assim, apropriada, dos crentes responderem em gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez, né, pelas suas misericórdias. E além disso, precisamos entender que o culto racional também fala sobre oferecer um culto com entendimento, né? Ou seja, um culto em que o nosso coração e mente estejam envolvidos. É um culto apresentado ao Senhor, né, de forma coerente,
a compreensão da grande misericórdia de Deus. Amém? Amém, irmão Cleanto. E algo muito interessante que o senhor comentou foi justamente qual o objetivo do culto, né? Que é de nos congregarmos ali todos para compartilharmos desses dons em edificação da igreja, do povo da igreja, mas principalmente em adoração a Deus. Então não é de qualquer forma. Infelizmente, o que se tem visto, como já até mencionado aqui, é que as pessoas tiram trechos da Bíblia, tiram ensinamentos da Bíblia e, por vezes, acabam, né, trazendo heresias e muitas vezes, inclusive, tiram textos importantes que eram de doutrina bíblica e simplesmente são apagados. Não podemos cair no erro de dizer que determinado trecho é limitado ao tempo. A doutrina bíblica, se a Bíblia é de fato divinamente inspirada e ela tem um autor, toda ela é divinamente inspirada. Então, eu não posso tirar esse texto e dizer, ah, não, esse texto é porque essa doutrina aqui era uma doutrina para o povo antigo e hoje mais não vale, como se fosse algo do passado. Não. A Bíblia, ela é divinamente inspirada. E em relação a isso, o próprio Paulo, ele escreveu aos Romanos, admoestando ele justamente para que tivessem cuidado com algumas dessas pessoas que tentavam fazer isso. Romanos, capítulo 16, versículos 17 a 19, diz o seguinte: vou tomar a liberdade de ler aqui. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Irmãos, Paulo ele já falava que haveriam pessoas que, com lisonjas, com palavras bonitas, talvez tentassem ludibriar e tentar anular aquela doutrina que eles já tinham aprendido. Mas se a gente lê a Bíblia com atenção, inclusive nosso texto base, a gente vai ver que haviam sim, por exemplo, dons espirituais, como o falar em línguas, como o dom de profecia, mas que tudo estava sob ordem e decência, como o próprio irmão Ayrton falou. Então, meus irmãos, é interessante que a própria Bíblia fala que o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, não é algo sem ordem, sem decência. Quem já ouviu falar no candomblé sabe que o pessoal lá é chamado de cavalo, né? E cavalo, ele é levado, ele é conduzido, ele não tem liberdade. Mas dentro da igreja, o Espírito Santo de Deus, ele age com decência. O Espírito está sujeito, inclusive, ao próprio profeta. Então, o profeta está aqui profetizando, ele pode simplesmente se calar quando houver outro para profetizar. Você está falando em línguas, se não houver intérprete, que não fale em línguas. Ou seja, há uma ordem, há uma decência aqui que Paulo ele registra. Então nós somos livres, mas livres com decência e livres com ordem. É o diabo quem aprisiona. Amém, meus irmãos? Um outro texto que eu queria trazer para a edificação da sua sala é o texto de Hebreus, capítulo 12. Esse texto, eu acho não, tenho certeza que você não pode deixar de levar à sua sala de aula, porque é um texto que tem muito a ver com a questão de que o culto não pode ser dado de qualquer forma. Só para os irmãos terem ideia, vamos aqui ao capítulo 12 de Hebreus, a partir do versículo 18. Diz assim: porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar um monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas olha o que o autor vai escrever. Versículo 22.
mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor que o sangue de Abel. Veja, meus irmãos, que aqui ele está retratando algo que aconteceu no passado, lá no monte, quando Moisés subia para falar com Deus, e ele está falando que algo mais importante aconteceu, porque nós não tivemos acesso àquele monte, não vemos o monte pegar fogo, aquela fumaça que descia pelo monte, não vimos Deus face a face, mas chegamos ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém não terrena, mas a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Veja que eu não posso me achegar a Deus sem uma liturgia, sem uma solenidade. Então, culto que é culto, que envolve adoração genuína, ela envolve ordem. E aí, meus irmãos, se nós formos lá para Êxodo, capítulo 19, a partir do versículo 9, veja a solenidade que deve ser um culto. Versículo 9 diz o seguinte: E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Veja que Deus tem a preocupação não somente de chamar o povo para adorá-lo, para esse encontro especial, mas ele diz: olha, que o povo lave as suas vestes. Isso tem a ver com purificação. O culto é santo. Você que está adorando ao Senhor no culto precisa se purificar. Veja que Isaías, quando teve aquela visão do Senhor, do templo do Senhor, e o séquito do Senhor enchia todo o templo, ele disse: Miserável homem que sou, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio do povo de impuros lábios. Então não tem como você se achegar à presença de Deus, ter a noção correta de que está diante de um Deus vivo para adorá-lo, para glorificá-lo, e ser de qualquer forma, sem ordem e sem decência. Então, meus irmãos, se somos crentes, tudo com ordem e com decência. Amém? Amém, professor Matheus Lins. São pontos importantes que você destacou a respeito da diversidade do culto, né? Deixando claro que o principal objetivo, né, do nosso culto é a adoração a Deus e a edificação da igreja. O próprio apóstolo Paulo, né, ele deixa claro que é possível, né, que é natural, que é normal que haja essa diversidade no culto, até porque, como foi falado aqui, para que o culto ele não fique engessado, né? Existe até um ditado popular que eu sei a respeito do culto, que os irmãos dizem que quando o culto, né, não tem as pessoas não estão voltadas para Deus, eles deixam de ser um culto e passa a ser um curto, né, um curto ali, espaço de tempo que as pessoas passaram ali e não edificou em nada. E quando isso, na verdade, não deve ser assim. Nós devemos entender o culto, participar do culto, se atentar à liturgia do culto, respeitar o culto, né? E que a gente possa ser edificado através desse culto. No capítulo 12 do primeira epístola de Paulo aos Coríntios, acerca, né, da diversidade dos dons, a gente pode entender também que há algumas diversidades a respeito da manifestação do Espírito Santo. Por quê? Porque dentro da igreja, né, dentro do culto, a gente sabe que o culto ele tem uma ação, né, de organização de quem dirige, geralmente o pastor, o dirigente, o presbítero, ou responsável do culto, e a ação do Espírito Santo, né, que é aquela ação que não tem como a gente conter, nem como a gente segurar, mas é claro que é uma ação de sentido
organizado, tá? Então, no capítulo 12, ele fala o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, aí ele apresenta: há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, se a própria manifestação do Espírito Santo, ela é organizada, ela é ordenada, dada a cada um, de acordo com aquilo que o Espírito Santo quer trazer para o seu povo, para a igreja, dentro do culto, então, para a gente, isso serve também como organização. Na liturgia nossa, né, de um culto assembleano, a gente começa o culto com uma oração, temos os hinos congregacionais, depois nós temos os hinos de louvor através dos órgãos musicais, a gente faz a oração, a leitura pela palavra de Deus. A gente tem uma liturgia, né? A gente tem uns itens, posso dizer assim, a se seguir dentro do culto. E claro que há a manifestação do Espírito do Senhor e, ao final, a ministração da palavra. Mas entenda que tudo isso é dentro da ordem, tudo isso dentro da decência. Infelizmente, né, como a gente aprende a Bíblia Sagrada, muitos irmãos hoje vêm perdendo, né, muitas igrejas vêm perdendo essa liturgia, esse protocolo, posso chamar assim, e vai mudando as coisas, né? Muitos cultos já não oram mais, muitos cultos já não têm mais a pregação da palavra e vai perdendo a essência da presença do Senhor. E o Espírito Santo dificilmente, né, ele opera em situações em que há essa desordem, né? Então, para que a gente continue perseverante nisso e entendendo de que a ação do Espírito Santo ela existe, o Deus é o mesmo em uma diversidade de dons, mas dentro de um ambiente, né, organizado e que haja decência. Amém, professor Ayrton. É verdade. E ainda nesse tópico 2, o autor ele comenta justamente sobre essa questão, né, da diversidade de dons, e ele vai falar que o culto ele dá ao crente a oportunidade de servir ao Senhor, né? E nós sabemos que realmente não só o culto em si, mas a igreja, ela é um banco de talentos, né? Nós temos muitas pessoas, irmãos, que têm habilidades ali que podem ser utilizadas para o reino de Deus, seja no ensino, seja de repente alguma habilidade ali com programação, e aí você tem uma ideia que pode facilitar, por exemplo, o fluxo das secretarias da EBD. A gente tem um exemplo na nossa igreja, e o professor Lins conhece, de um irmão que ele era tímido, bem acuado assim, não falava muito. Então você já não imaginava ele talvez dando uma aula, mas ele é um programador e ele desenvolveu aí um software para organizar toda a questão de secretaria da igreja. E aí com isso ele conseguiu facilitar e muito a questão de controle, frequência. Esse programa ele fez tanto sucesso que ele foi espalhado por todo o estado, não ficou só na nossa congregação. Então, veja que, de fato, a igreja, ela dá essa oportunidade do crente servir e não é diferente no culto. Você tem o irmão que louva, você tem o irmão que prega, você tem o porteiro, você tem o irmão que está ali disposto, né, a servir ao Senhor e fazendo jus ao que está escrito lá em Eclesiastes 9:10, né? Tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, né? É entregando o nosso melhor. E aí, já entrando aqui no tópico 3, que tem como título A Exposição das Escrituras no Culto, ele é, na verdade, uma continuidade do tópico 2, né, daquilo que a gente vinha falando. O irmão Ayrton falou bem que o nosso culto ele tem uma liturgia, mas a gente sabe que em outras igrejas há talvez essa bagunça, né, no sentido de dar mais prioridade a algumas coisas em detrimento de outras. A exemplo, a palavra. Existem igrejas aí que têm de 1 a 2 horas de louvor e 5 minutos para reflexão da palavra. Só que a gente sabe que a palavra é quem edifica e transforma o crente, né? Tá escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.
Então, se essa palavra é a palavra que nos repreende, é a palavra que nos exorta, que nos ensina, que nos transforma, como podemos negligenciá-la ou deixar ela reservada ali só aquele pequeno espaço de tempo? E enquanto colocamos outras práticas para tomar, né, esse lugar da palavra. A gente viu que na Idade Média, a igreja ela fez isso. Ela colocou outros elementos no culto que diminuíram a palavra. Mas aí com a reforma protestante, com essa mudança, e essa reformulação do culto, a palavra voltou ao seu lugar de origem. E hoje a nossa igreja, ela tem que buscar isso, né? Manter a palavra como o centro e como o momento de maior importância do culto, né? Porque é essa palavra que vai constranger o pecador e fazer com que ele aceite a Cristo. E assim eu já aproveito, querido professor, para deixar as minhas considerações finais. Eu desejo que sua aula seja uma bênção, que você possa passar esse conhecimento tão importante a respeito da liturgia dos cultos e alertar os seus alunos do que é uma liturgia de acordo com a palavra e uma liturgia em desacordo com a palavra. Amém? Já aproveito para me despedir aqui dos meus irmãos, Mateus, irmão Ayrton. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém, irmão Cleanto. Então, para as minhas considerações finais também, a respeito desse terceiro ponto, né, a respeito da pregação das Escrituras Sagradas, é só um adendo, né, ao caro professor, para que deixe claro, né, registre isso ao seu aluno, o quanto é importante a gente ficar atento, né, à ministração da palavra do Senhor. Que possamos ser, né, como foi citado no início, irmãos bereanos, né, que possam sempre confirmar, ler, entender o que está se pregando, o que está sendo exposto, para que a gente não seja, né, não fique embaraçado com qualquer palavra que seja dita na igreja, porque infelizmente hoje em dia, né, muitos irmãos ainda não têm esse discernimento e são levados, né, por qualquer palavra dita nas igrejas. Nas minhas considerações finais também agradeço, né, pela oportunidade de estarmos juntos, falando de mais um EBD em síntese podcast a respeito da lição 11. E nas minhas considerações finais, agradeço aos irmãos, né, irmão Cleanto, irmão Matheus Lins, pela oportunidade de poder estar aqui falando, né, a respeito da lição 11, de muita importância, e que a gente possa sempre guardar a palavra e prestar, né, devidamente o nosso culto ao Senhor. Amém, irmão Ayrton, amém, irmão Cleanto. Pois é, já nos encaminhamos aqui para as considerações finais, mas apenas um comentário que não é inovação do que já foi dito aqui, mas em relação às Escrituras, nós provamos uma igreja verdadeira, uma igreja que não está corrompida, justamente pela presença da Escritura na Assembleia de Deus, e é isso que você vai estar fazendo lá na sua escola bíblica dominical, nós temos a oportunidade de estudar e de ensinar sobre a palavra de Deus, sobre a pregação do Evangelho. Talvez haja alguém que diga que todos esses ensinamentos era para a igreja primitiva e que ficou no passado. Mas essa é uma visão bem específica sobre a palavra de Deus que não carrega consigo o peso da inspiração divina. Porque se eu digo que a Bíblia é inspirada, eu não posso simplesmente rasgar páginas da Bíblia e dizer que algo não é útil, né, para nós hoje em dia, somente porque vivemos no hoje, né? Imagine que se houvesse um design de culto, ou um design de doutrina, toda vez que uma nova geração surgisse, né? E essa questão de realmente avaliarmos a doutrina e avaliarmos se estamos adorando verdadeiramente a Deus com interesse de coração e realmente prestando um culto com fé a Deus, me leva à lembrança daquela pergunta que foi feita ao Senhor, Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 13, versículo 23, em que uma pessoa chegou para o Senhor e disse assim: E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aí lá em Mateus, capítulo 7, versículo 13, que é o paralelo, diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas,
mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? A verdade, meus irmãos, é que há muita gente vivendo no caminho largo, tentando entrar pela porta estreita. Mas não somente a porta é estreita, mas o caminho também é estreito. E o caminho estreito tem sua liturgia, tem o seu culto racional, tem o seu culto doutrinário, verdadeiro, o seu culto bíblico e um culto de adoração verdadeira. Por isso que a pergunta e a resposta de Jesus foi muito clara. No final a gente entende, talvez até dentro das igrejas, muitos daqueles que estão lá não se salvam, simplesmente porque seguem a doutrina de bel prazer, ou estão seguindo a doutrina de seu próprio ventre, sem avaliar as Sagradas Escrituras. Muitos se dizem pastores por aí, mas será que a doutrina que está sendo verdadeiramente ensinada é a doutrina que aproxima o homem de Deus, dessa adoração genuína? Fica o questionamento. Meus irmãos, eu desejo a vocês uma boa aula esse final de semana. Que Deus os abençoe, que vocês possam realmente conseguir levar esse conteúdo que, apesar de denso, e também de envolver algumas polêmicas, a gente tem noção disso, mas que é um tema muito importante e que precisa ser passado para o aluno justamente para ele enfrentar essas questões no dia a dia, e principalmente para ele provar a si mesmo. Será que eu sou um cristão genuíno? Será que eu não estou na igreja só porque eu gosto de ouvir uma orquestra ou porque eu gosto de estar naquele banco confortável, no ar-condicionado? Será que a igreja não é só um templo para mim? Cuidado e passe esse aviso para o seu aluno. O culto ele tem que ser racional, a adoração tem que ser genuína e a glória tem que ser dada a quem é devido, que é a Deus. Amém? Tenha uma boa aula, em nome de Jesus.